Olá pessoal, quarta-feira, dia 16 de agosto, e hoje nós vamos falar sobre as deficiências ocultas, aquelas que não são percebidas de imediato. Vamos destacar como o diagnóstico tardio dificulta o tratamento e quais os principais desafios para a inclusão dessas pessoas. Então vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos vocês que acompanham a gente aqui pela TV UFG, também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. E nesse bloco o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 62991811406. Vai lá no nosso Instagram também, @TVUFG, e fique por dentro de toda a nossa programação. Já está aqui comigo a fisioterapeuta e diretora de acessibilidade da UFG, a Ana Cláudia Antônio. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pela sua presença. E ela se descreve, pessoal, como uma mulher de pele clara com cabelos e olhos castanhos. Está também com a gente aqui já na telinha o advogado, que é o André Jonas de Campos, ele que é membro da ADFEGO, a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Seja muito bem-vindo, André. Boa tarde a todos. E mais uma vez é um prazer, estar presente e discutindo as causas relacionadas à pessoa com deficiência. Prazer é todo nosso. Para vocês conhecerem o pessoal, principalmente o pessoal cego, e de baixa visão, ele se descreve como um homem moreno, com cabelos lisos, pretos, olhos castanhos claros e usa cadeira de rodas. Muito bem, então para a gente começar falando sobre essa questão, as deficiências ocultas, elas são justamente aquelas que a gente não percebe de imediato, não é isso? Isso. Nós temos que ficar assim, atentos em relação às deficiências ocultas, porque é uma lei nova que surge em 2023, 17 de julho de 2023, trazendo então a possibilidade dessas pessoas que têm deficiência oculta usar um cordão com os girassóis. E as deficiências ocultas, que nós sabemos, é transtorno do espectro autista, pessoas com baixa visão, e surdez, às vezes, não é perceptível no momento que você entra em contato com essa pessoa. O que nós temos que tomar cuidado é que na mídia está saindo deficiências ocultas colocando doenças. E deficiência não é doença. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, nós temos que nos remeter à Lei Brasileira de Inclusão, que lá está determinando o público-alvo, que é as pessoas com deficiência. Então, é comum, eu já vi, por exemplo, fibromialgia. Que não é uma deficiência. Não é uma deficiência. Eu já vi, por exemplo... É uma doença congênita, né? A fibromialgia é uma doença autoimune, que a pessoa passa a ter com um período, que são dores em pontos específicos do corpo, assim por diante. A deficiência, a pessoa ela precisa apresentar um impedimento diante de alguma barreira encontrada na sociedade, Então, de um a mais impedimentos. Sempre a gente diz do deficiente físico, que são as rampas, que precisa de rampa e não escada, tá certo? Em anfiteatros, por exemplo, ele não pode ficar na rampa, ele precisa ter um lugar no teatro onde tem um espaço que essa pessoa consegue dar o giro com a cadeira de rodas, porque senão isso fica muito difícil para a pessoa. Já a deficiência oculta, por exemplo, um deficiente intelectual, por vezes não dá para perceber. Mas nem todas as pessoas elas querem ser reconhecidas. E assim, quando eu paro para pensar, eu fico me remetendo ao seguinte, por que tem que ter a visibilidade? Por que essa pessoa tem que estar com aquela marca, da fita do girassol? Isso faz eu lembrar lá do passado do meu mestrado, quando a gente começa a estudar realmente na antiguidade, que nós tínhamos as marcas e através das marcas essas pessoas eram excluídas. Então, eu estou fazendo
pensamento aqui que se todo mundo realmente tratasse as pessoas com dignidade, com qualidade, com atenção, assim por diante, nós não tínhamos que estar criando meios para que aquela pessoa seja vista, né? Fique visível diante de tudo. Então são coisas para pensar, para teorizar e trazer o cuidado, mais uma vez, de que quem irá usar essa fita não tem obrigatoriedade, no entanto, ela não está descartada de ter que comprovar diante de documentação. Né? Então, não é qualquer pessoa, a gente fica sempre pensando, né? Depois nós vamos falar da comissão de verificação da condição de deficiência, onde existe a comissão para verificar qual é a pessoa com deficiência. Mas porque existe muita fraude. As pessoas acabam passando até por cima de deficiências, se colocando como deficiente para poder burlar o sistema, para poder se apropriar de determinados direitos que não são deles. E aí a gente trata sobre isso também com o André, que está aqui com a gente, que inclusive é membro da Adfego, né? André, como que você vê toda essa situação? Na verdade, realmente, hoje a gente tem uma gama muito grande de deficiências. Por isso que, por mais que a Lei Brasileira de Inclusão, ela trata sobre a questão do impedimento a longo prazo, para fins de caracterizar uma deficiência, nós ainda contamos com o Decreto 3.298 de 99, onde traz a questão das patologias ou das limitações que geram uma deficiência. Ele ainda é aceito no Brasil e é ele que a gente pauta ainda para fundamentar a existência ou não de uma deficiência. E diante de todo o quadro que envolve realmente a questão de fraude, de pessoas que utilizam realmente, querem ser reconhecidas como pessoa com deficiência, a gente acaba, às vezes, banalizando, porque a medida vem para proteger, mas quando ocorre essa banalização, a gente vê uma desproteção, uma desconfiança por parte da sociedade. Até que grau determinada pessoa vai ser reconhecida e considerada como pessoa com deficiência. Então, essa banalização, ela acaba afetando, de fato, as pessoas que têm uma deficiência, a sua própria inclusão, porque a sociedade passa a desacreditar nessa condição. E, infelizmente, isso acontece de forma constante, é presente nos dias atuais, e esse reconhecimento, esse descrédito que vem dado à questão de reconhecer, banalizar a questão da deficiência, vem dificultando a inclusão de fato das pessoas que são deficientes. Isso é histórico, né? Sim, e o André, né, traz algo muito interessante. Nós temos, sim, algumas doenças, né, André, que levam a impedimentos. Essa doença, no decorrer que essa patologia ela transcorre, ela vai trazendo modificações nesse corpo dessa pessoa, levando à deficiência, né? Mas outro ponto que eu coloco aqui, André, é TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, que é dificuldade de leitura, escrita. Então, nós temos que tomar cuidado, porque essas pessoas, elas têm direito no sistema educacional de um apoio. No entanto, elas não têm direito a cotas. Isso tem que ficar muito claro, né? Então, as pessoas hoje, elas acreditam, eu sinto muito como, estando na direção do núcleo de acessibilidade, eu sinto que hoje uma depressão que está muito comum, eu não digo que deve desconsiderar, é muito preocupante isso num estudante. Uma depressão dá uma dificuldade de aprendizagem, aí ele vai, através do núcleo de acessibilidade, tentar um apoio e um atendimento. Onde o núcleo, a estrutura dele, ele foi criado para pessoas com deficiência e não as dificuldades de aprendizagem. Então, eu vejo que tem que ser muito claro isso para a sociedade, que a sociedade entenda que as pessoas com deficiência, elas lutaram muito pelos seus direitos. Né, André? Foi uma luta árdua.
né? Tiveram que vencer muitas barreiras atitudinais e vence diariamente, que é o preconceito das pessoas, né? Então, esse direito, ele deve ser dado à pessoa com deficiência e não outras necessidades, outras doenças. Exatamente. E quando ocorre essa banalização, essa questão da maioria das pessoas que tem, às vezes, uma simples, eu nem digo limitação, mas uma simples condição que é regulada através do uso de medicamento, até mesmo em curto prazo, querer reconhecer como pessoa com deficiência, banaliza a Nós perdemos aí o contato com o André, mas é isso que a gente estava falando mesmo, né? Essa banalização que acontece muitas vezes. A pessoa não tem que entender que existe um direcionamento ali. O núcleo, como a senhora estava explicando, que a senhora faz parte, eu quero até que a senhora comente para a gente sobre todo o serviço prestado pelo núcleo aqui dentro da universidade. Sim, o núcleo, né, ele existe desde 2008. Foi quando iniciou-se, então, né, a tentativa aí de trabalhar com as pessoas com deficiência para dar uma autonomia dentro da universidade, que eles tenham um acompanhamento. No decorrer do tempo, o núcleo de acessibilidade ele ficou dentro da Prograde, né, da Pró-Reitoria de Graduação. E aí foi criado o Sistema Integrado dos Núcleos de Acessibilidade, que era o SINASSE, que envolvia as regionais que nós tínhamos, Jataí, Catalão, né, e Goiás. Com a emancipação das universidades UFRJ e UFCAT, nós então tivemos também a criação da Secretaria de Inclusão, que onde abarca 3 diretorias, né, que é a Diretoria de Acessibilidade, a Diretoria de Ações Afirmativas e a Diretoria de Mulheres e Diversidades. Dentro da diretoria, a gente continua com a mesma política do núcleo de acessibilidade, nós temos o núcleo de Goiás também. O núcleo, então, ele existe a presidência, né? Eu digo que começa na entrada desse estudante, pela comissão de verificação, eu estou no momento como presidente da comissão de verificação, é onde o estudante que fez a opção pela cota, pessoa com deficiência, ele vai comprovar a deficiência dele através de laudo e através de uma entrevista que é feita, onde essa entrevista ela busca os impedimentos que essa pessoa possa vir apresentar na universidade. Ana Cláudia, só um minutinho. Nós vamos continuar com você, inclusive, no próximo bloco. Então, toda essa novidade, todos esses serviços, na verdade, são desenvolvidos aí pelo núcleo. A diretora, então, continua explicando para a gente no próximo bloco. Quero aqui agradecer a participação do André Jonas, que está aqui com a gente. Ele é advogado da Adfego. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí na associação. E agora, pessoal, nós vamos então conferir que o Centro Editorial e Gráfico da UFG é o órgão da universidade responsável pelos serviços gráficos da editora UFG e de todos os setores acadêmicos e administrativos da universidade. Vamos conhecer mais então sobre esse serviço agora. Rodou. Desde os diplomas recebidos no tão sonhado momento da colação de grau, até jornais, banners, calendários e aqueles cartazes que você encontra nos eventos da universidade. Tudo passa por aqui. O Centro Editorial e Gráfico é responsável por esses e diversos outros serviços gráficos da UFG, como explica Maria Lúcia, diretora do órgão. Nós fazemos tanto livros impressos quanto e-books e toda a gama de materiais gráficos, os mais diversos possíveis. Então, assim, desde banner, adesivo vinil, adesivo de papel, sacolas, cartazes, folders, e é uma infinidade de materiais. Qualquer material gráfico necessário a gente pode produzir aqui. Normalmente, a gente quer tirar a ideia do papel, colocar na prática. Mas aqui o processo acontece de uma forma um pouco diferente. Primeiro tem a revisão, editoração, tem também aí a parte do planejamento, né? Aí sim, o projeto vai para o papel. Aqui no Centro Editorial e Gráfico da UFG, é assim que um projeto se torna realidade.
Sálvio Juliano é professor na UFG e há mais de 10 anos é um dos organizadores da coletânea Estudos Contemporâneos em Jornalismo. A publicação é distribuída de forma gratuita para estudantes e professores, para outras instituições também. Além disso, como secretário de comunicação, tem o apoio do SEGRAF sempre que precisa. Recentemente, nós tivemos duas grandes duas grandes campanhas sobre Covid, recentemente. Então, assim, eu precisava imprimir cartaz, panfleto adesivo de como lavar as mãos, banner, né, para as unidades acadêmicas. Esse material todo é publicado no SEGRAF. Então, é muito promissora essa relação, porque a gente tem, de certa forma, um canal direto com o SEGRAF, né? As portas estão sempre abertas. O SEGRAF atende a toda a comunidade universitária, assim como outras instituições públicas também. O Parque Gráfico existe desde 1962. Em 2020, passou por uma reestruturação e uma das mudanças foi a saída da editora UFG e das livrarias também. O processo, na hora de fazer um pedido, foi uma das coisas que ficou diferente. Nós fizemos algumas mudanças no ambiente físico do SEGRAF, organizando ele melhor, distribuindo melhor os espaços. A maneira como os processos chegam ao SEGRAF também modificou. Antes os processos eram físicos e desde 2019 passaram a ser tudo pelo SEI, então processo eletrônico, em que quem demanda o serviço ele tem acesso para acompanhar todo o andamento do processo, desde o momento da solicitação até a retirada do material pronto. A UFG é uma das poucas universidades brasileiras que contam com um parque gráfico. E mesmo com tantos anos de história, consegue se reinventar e mostrar sua importância. Ter um parque gráfico na UFG faz parte do plano, né, da criação da universidade. Então, assim, o Colemar Natal e Silva, o professor que estava liderando a equipe que criou a universidade, já tinha uma atenção muito especial a veículos de comunicação, né, tanto é que criou o jornal Quarto Poder já nos primeiros anos de existência da UFG e criou também um parque gráfico nos primeiros anos de existência da UFG. Por quê? Porque é muito estratégico, né, você poder produzir mais diversos materiais. Muito bem, agora vamos então para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. E aproveite também esse intervalo para participar com a gente, mandando sua mensagem, mandando sua pergunta também para as nossas entrevistadas. O telefone é o 62991811406. Eu te aguardo, até já. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do Labitave e ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E de volta aqui comigo a fisioterapeuta e diretora de acessibilidade da UFG, Ana Cláudia Antônio. Também chega agora para esse nosso bate-papo a Michele Flauzino, que é membro Pode passar para mim, pessoal. Ela é membro da Comissão de Verificação da Condição de Deficiência da UFG. Seja muito bem-vinda também, Michele. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Ana Cláudia. Boa tarde a todas e todos, telespectadores e ouvintes. Que bom tê-la aqui com a gente. E ela se descreve como uma mulher parda, com olhos castanhos, cabelos encaracolados e castanhos também. Muito bem. Quais são as demandas que você atende lá na diretoria? Atualmente, eu estou trabalhando, né, atuando na PRAE, mas eu integro a Comissão de Verificação da Condição de Deficiência. Eu atuei na diretoria de 2018 até 2022 e integro a comissão desde o ano de 2019. Na comissão, como a Ana Cláudia já havia dito, né, ela é responsável por verificar e analisar a documentação das candidatas e dos candidatos que optaram pela reserva de vagas para pessoa com deficiência. Então, ela é composta por diversos membros, a Ana Cláudia como presidente. Todo ano são feitas capacitações, né? Porque muito embora não haja tantas legislações, né, não é que elas são anuais, mas é necessário essa capacitação anual,
porque em alguns anos são os mesmos membros ou podem entrar outros e saírem, né? Então é necessária essa capacitação e também pela questão do edital, né, de adesão da UFG, quanto o edital SISU-UFG em si. Então tem essa demanda, é feita essa capacitação. Durante as matrículas, né, todas as chamadas, se tiver candidato, né, que optou pela vaga de pessoa com deficiência, então é necessária a atuação da comissão e em todas as chamadas a atuação da comissão ela é necessária. Então, aí a partir do momento que ela atua, ela vai entrevistar o candidato tem que apresentar uma série de documentações, laudo médico, que é um documento específico da UFG, um laudo médico próprio, porque às vezes os candidatos, eles confundem muito, eles acham que esse laudo médico é o laudo do médico dele pronto, mas não. Também pode levar o laudo médico do seu médico, mas precisa do preenchimento do laudo médico da UFG, que aí vem respondendo toda uma série de perguntas, é onde o médico vai especificar a deficiência do candidato, né, da candidata, vai fazer uma breve descrição da deficiência, vai falar o CID. Embora pareça burocrático, e é mesmo, mas é aquela necessidade que nós falávamos inclusive no primeiro bloco. É necessário comprovar porque existem pessoas que utilizam disso para burlar toda essa questão e se beneficiar de direitos que não são deles, né? E aí no bloco anterior a gente estava finalizando, inclusive, falando sobre o núcleo, sobre a diretoria, né? Quero que a senhora continue contando para a gente. Sim. Então, depois que o candidato ele passa, né, ele faz parte, ele é matriculado como estudante na UFG, ele pode fazer a opção de acessar o núcleo de acessibilidade. No momento, então, que ele entra no sistema, ele pode fazer a solicitação. O coordenador de curso tem a ciência de que aquela pessoa está solicitando o atendimento do núcleo e nós começamos então com um estudo de caso. É onde ele terá então uma avaliação por uma psicóloga educacional, por uma psicopedagoga, por um técnico em tecnologias assistivas e se necessitar de alguém mais para aquela condição a gente faz a solicitação. E aí essa equipe ela faz uma discussão sobre aquele caso, onde cada um vai trazer a sua visão dentro da sua especialidade e nós vamos então fazer um relatório, emitir um relatório de quais são as adaptações necessárias para que aquele estudante ou ele consiga ultrapassar a barreira ou minimizar a barreira que ele vai encontrar na universidade. E esse relatório ele é mandado então para a unidade acadêmica e para os professores que estão ministrando alguma disciplina para aquele estudante. Ou seja, esse professor ele já sabe que ele vai ter que ministrar a aula de uma maneira diferenciada, talvez, para esse estudante? Sim, o professor, ele às vezes não é de imediato, no primeiro dia de aula a gente consegue, porque, vejam só, é um estudo de caso, né? Tem que passar por vários atendimentos. Mas quando existe uma necessidade muito básica naquele momento, a gente entra em contato com a coordenação de curso, manda um e-mail para os docentes que eles terão um estudante que precisará de algumas adaptações curriculares, adaptações em momentos de prova, adaptação de conteúdo, assim por diante. Então, o professor vai ter, sim, né, a ciência de que ele terá uma pessoa com deficiência. Esse direcionamento é muito importante, né? E aí eu quero entender, Michele, se existe alguma diferença nos laudos apresentados por outras pessoas que têm determinados tipos de deficiência em relação às pessoas que têm as deficiências ocultas. O laudo, ele difere, é diferente ou não? Não. O laudo, ele é um documento único. O laudo médico, né, SISU-UFG, ele é um documento único, um arquivo único, mas nele
ele engloba todas as deficiências, né? No cabeçalho tem que constar os dados do candidato, né, que fez a opção, nome, endereço, RG, CPF, e logo após vem as descrições. Vem a descrição da deficiência física, depois é seguido da deficiência auditiva, depois a visual, em seguida a deficiência intelectual, depois a múltipla, porque uma pessoa pode ter múltiplas deficiências, depois o transtorno do espectro autista. É um documento composto de 3 páginas, e aí em cada dessas deficiências vem especificando, né? No caso de uma deficiência física, uma paralisia, né, cerebral. No caso da deficiência auditiva, né, os decibéis. No caso da deficiência visual, se é uma cegueira ou se é uma baixa visão. E no final desse documento tem um campo aberto, que é nesse local que o médico vai fazer a especificação da deficiência, detalhar, né, fazer um histórico, um breve histórico, e ele assina, carimba, né, coloca o CRM. É um médico da universidade? Não, é um médico, pode ser o médico que acompanha a pessoa com deficiência, não é o da universidade. Durante a entrevista, durante a matrícula, a comissão na composição da comissão tem um médico, junto com os membros, né? O médico, ele é um membro da comissão, porque vai passar, inclusive, durante a entrevista é com a comissão, né? Composta de, no mínimo, 3 pessoas, podem ser mais, e uma dessas pessoas é o médico da comissão. No caso da deficiência intelectual, essa pessoa, ela tem que tipo de dificuldade? Variado, como que é? Sim, a pessoa com deficiência intelectual, nas habilidades dela, ela tem que apresentar mais de uma dificuldade. Por exemplo, comunicação. Por exemplo, higiene do próprio corpo. Né? Outro exemplo seria ele ter autonomia de usar um transporte sem ajuda de ninguém. Só que a pessoa com deficiência, ela vai ter os campos que o médico vai elencar para a gente, onde ele encontra essa dificuldade. E depois, né, que ele está dentro da universidade, a pessoa com deficiência intelectual, ela também será entrevistada no núcleo e nós vamos ver quais são as principais dificuldades que essa pessoa encontra. Então, para ter uma deficiência intelectual, ela tem que ter uma redução realmente nas habilidades cognitivas dela, mas não só, né? Mas uma dificuldade, um enfrentamento de barreiras em diferentes momentos da vida. E o que nós temos que deixar claro que não é num único momento, ele leva para a vida toda. Quem tem uma deficiência não tem como deixar de ter essa deficiência. Então, esse impedimento, ele vem de longa data para essa pessoa. Então, ela encontrou as barreiras pela vida dela. Nós falávamos, inclusive, no bloco anterior, sobre o TDAH, que não é considerado uma deficiência, né? E também sobre, a senhora tinha citado outro que era... Fibromialgia. Fibromialgia, justamente. No caso do TDAH, existe algum relato ou alguma legislação fora do país que reconheça o TDAH como deficiência ou não? A senhora saberia me dizer? Não, porque nós temos a convenção, né? O nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela não é um estatuto simplesmente que ele aparece no Brasil, ele vem de convenções internacionais, onde as pessoas com deficiência fizeram muitas frentes de luta, né? E foram diante de vários lugares onde eles ficavam acampados e solicitando que houvesse leis e que a população tivesse esses direitos. Então, nós temos, desde as convenções internacionais, que a pessoa com deficiência é aquela pessoa que apresenta impedimento, ou de ordem física, visual, auditiva, intelectual, múltipla, ou um transtorno do espectro autista. O TDAH, nós não estamos negando em momento nenhum as dificuldades que essa pessoa apresenta. Né? Na aprendizagem, no dia a dia dela, ela sim apresenta dificuldades. O que nós estamos dizendo é que ela não pode fazer o uso da cota que é para a pessoa com deficiência.
ela pode usar os direitos que ela tem também. Como eu disse anteriormente, a pessoa TDAH, recentemente nós tivemos a legislação que é para o ensino básico, que essa criança ela deve ter um acompanhamento também de uma equipe pedagógica dentro da escola, para que ela consiga fazer, então, o desenvolvimento adequado, né? Onde a pessoa com deficiência também tem esse direito de esse acompanhamento pedagógico, de adaptações, de um professor de apoio. Então, o que nós estamos dizendo é que são necessidades diferentes, né, especificidades diferentes, que está na nossa sociedade e que nós temos que dar conta, porque eu me sinto responsável por todas as pessoas, como eu me sinto pelo ambiente, pela natureza, assim por diante. A gente tem que respeitar também as pessoas nas suas individualidades, cada ser humano é único. Realmente, existem situações diferentes aí quando colocadas, né, quando analisadas. E aí, Michele, no caso das pessoas com deficiências ocultas, elas têm direito a que algum familiar ou alguma pessoa, um tutor, não sei se é necessário, você explica pra gente, acompanhe ela na sala de aula ou não? Como que funciona? Isso vai depender, né? Como a Ana Cláudia explicou, depois da triagem que é feita, né, na diretoria de acessibilidade, no núcleo de acessibilidade, dependendo da necessidade daquele estudante, o núcleo ele tem assistentes pedagógicos, né, para acompanhamento em sala. Então, é dialogado com o estudante, né, verificado, é feito o diagnóstico, né, e aí são elencadas as necessidades e às vezes, assim, na maioria dos casos não tem essa necessidade do familiar, né? E aí, se houver alguma necessidade, aí a atuação do assistente pedagógico do núcleo de acessibilidade. Porque o núcleo também trabalha no sentido de construir com aquele estudante a autonomia dele. Pois é, então, quero agradecer aqui a participação da Ana Cláudia Antônio, diretora de acessibilidade do SIM da UFG. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. No próximo bloco a gente volta então aqui com a Michele, que vai continuar trazendo outras informações para a gente a respeito das doenças ocultas, né? E nós estaremos também com uma outra pessoa aqui, um outro convidado que eu apresento para vocês no próximo bloco, porque agora, antes da gente finalizar esse bloco, a gente vai conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Oi, gente! Como vocês estão? Eu desejo que estejam bem. E, para ficar ainda melhor, começa agora mais uma Agenda UFG. E hoje, com muitos eventos culturais. Antes de ir para as dicas, eu peço licença para me apresentar. Sou Igor Rodrigues, um homem jovem, negro de pele clara, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da UFG em que há janela de vidro ao fundo. E agora, chega de papo e vamos para a nossa agenda. Até o dia 15 de setembro, o Centro Cultural UFG cedia a exposição Acervo Bordado, com mais de 20 obras de artistas nacionais e goianos. Para saber mais informações, acesse o perfil no Instagram, @Centro Cultural UFG. E já que estamos falando de arte, vou deixar mais uma sugestão para vocês. Será encenado, no dia 18 de agosto, o espetáculo Alto da Pequena Verdade, uma atividade de encerramento do 12º Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação. O espetáculo tem entrada franca e será realizado no Centro de Cultura e Eventos da UFG, aqui no Campus Samambaia. Mais informações, entre no perfil @EMACUFG no Instagram. E para finalizar, você já ouviu falar sobre Maria Angélica da Costa Brandão, a conhecida Nhanhá do Couto, personagem histórica da cidade de Goiás, será homenageada em mais uma edição do recital dedicado a ela, que é realizado há 77 anos. O evento ocorre no próximo domingo, às 11 horas da manhã, no Centro Cultural UFG, com a apresentação de professores de música e coro de câmara da EMAC. A entrada é franca.
Para mais detalhes, acesse o site emac.fg.br. E essa foi a agenda de hoje. Eu agradeço pela sua companhia e te lembro que em breve eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Enquanto isso, continue acompanhando a programação da TV UFG. Se cuida e até mais. Tchau! Muito obrigado, Igor. E olha, pessoal, antes de chamar a agenda, falei doenças ocultas, na verdade, corrigindo aqui, então são deficiências ocultas, tá bom? Então no próximo bloco a gente volta a falar sobre todo esse assunto e agora a gente vai então para um rápido intervalo, mas já já a gente volta. Muito bem, já estamos de volta e agora para te contar que a vice-presidente da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG é a única brasileira a participar da reunião de planejamento para a organização da 37ª Conferência Mundial da Sociedade Internacional de Educação Musical. E é com ela que a gente conversa agora, a professora Flávia Maria Cruvinel. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, para estar aqui com vocês. A única mulher ou a única brasileira? A única brasileira. A única brasileira. Eu faço parte da diretoria da Sociedade Internacional de Educação Musical, né? International Society for Music Education, que é a mais importante associação nessa área de educação musical do mundo, né? É uma associação criada no pós-guerra, aí nos anos 50 e vamos fazer 70 anos agora, né? 54, e ela vem trazer a mensagem de que a educação musical é para todos, né? E a música, ela faz parte de uma das estratégias de paz e de qualidade de vida para o mundo. Antes da gente continuar, inclusive, só te apresentando para o nosso público cego de baixa visão, a Flávia ela se descreve como uma mulher de pele branca, com olhos castanhos e cabelos longos e loiros. Então conta pra gente sobre essa experiência, como que foi participar. Então, é uma experiência muito interessante, né? Essa é a segunda vez que eu fui eleita para a diretoria dessa instituição, né? Mas na primeira eleição estávamos num momento de pandemia, então a nossa conferência foi realizada virtualmente na Austrália, né? Então essa visita técnica que eu fiz como parte da diretoria dessa sociedade internacional, nós fomos finalizar a organização dos espaços onde acontecerão as mesas, as apresentações de trabalhos científicos e artísticos musicais do próximo Congresso Mundial que ocorrerá em Helsinki, na Finlândia, de 28 de julho a 2 de agosto de 2024. Então, exatamente daqui quase um ano, né, de antecedência. Então, nós fomos fechar toda a programação e também toda a logística desse grande congresso, que é o principal congresso da nossa área. Flávia, eu quero te parabenizar, te agradecer pela entrevista e dizer que assim, é mais um passo, inclusive, né, a gente percebendo realmente a internacionalização da universidade cada vez mais, por meio dessa participação, por meio desse engrandecimento mesmo de toda a educação. Tendo você lá como nossa representante, parabéns e muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito bem, e a gente continua então aqui, né, conversando, falando sobre as deficiências ocultas. Com a gente aqui de volta a Michele Flausino, que é membro da Comissão de Verificação da Condição de Deficiência da UFG. Já está aqui com a gente também o estudante de Artes Cênicas, o Anderson Mesquita, que tem deficiência intelectual, que é considerado uma deficiência oculta. Ele se descreve como um homem jovem, negro, com cabelos pretos e olhos castanhos escuros. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado. Quero que você conta pra gente como tem sido a sua experiência aqui na universidade. Você está aqui desde quando? Você faz que curso? Já, tô querendo pegar
Eu entrei aqui em 2019. 2019. Era muito difícil, era o processo, era do núcleo, era... Cada uma pessoa ia fazer. A professora Viviane, eu chamo de chefona. Que legal. Eu chamo ela de chefona, ela já pegou. Tem a Mary, e o povo do núcleo. Conversou com nós, que quer, conversou com os professores, conversou com os coordenadores também, e um pouco da minha história. Uhum. Você já fazia teatro antes da universidade? Eu fazia na igreja. Fazia na igreja. Foi lá que você começou, então? Comecei na igreja, com 12 anos fui fazer imitação de voz, estava de voz, fui. Fazia imitação de voz de quem? Das pessoas lá da igreja? Das pessoas da igreja, da rua, tudo. Já tinha essa veia artística, então? Não, eu já nasci igualzinho assisti o programa da Eliana, e o Shaolin, fiquei igualzinho com ele, imitação de voz, de tudo. Tinha admiração, então, e aí começou a fazer também as imitações, não é isso? Sim. E como que você tem, assim, o que você tem achado da experiência na universidade? Pra mim era um choque, parecia um sonho, me beliscava mesmo eu tava aqui, eu não tava aqui, eu tava sonhando. Uhum. Depois eu fui ver, era o choque mesmo de realidade mesmo da faculdade. Para você, então, é a realização de um sonho? Um sonho, pensa, eu terminei o 3º ano do ensino médio e até 2011 até 2018. Eu gosto de fazer Enem, o povo fala, deixa eu fazer Enem. O povo fala, Enem nada, deixa eu fazer, eu gosto de fazer Enem, fazer o quê? Gosta de estudar, né, Anderson? O povo fala assim, a minha casa é para dormir, a faculdade é a primeira casa para ficar o dia inteiro. Que coisa boa. E aí, Michele, a gente estava falando sobre as deficiências ocultas e, como a gente disse, existe muita desinformação. Pessoas que às vezes marcam na hora de fazer a prova do Enem, as provas, marcam como pessoa PCD, pessoa com deficiência, que na verdade não apresenta nenhum tipo de deficiência, né? Sim. Para além do que o advogado André estava falando da questão de burlar, né, da pessoa querer fazer opção para uma cota PCD e querer ocupar uma vaga que não é de direito, tem também a questão da confusão, da desinformação, porque o candidato, a candidata, quando ele vai fazer o seu cadastro, né, no Enem, depois que ele faz o Enem, que saiu ali suas notas, que ele vai até o site do SISU e vai fazer a sua opção pelo curso, né, muitas das vezes o candidato, a candidata, ele não se atém e seleciona uma vaga que é PCD, sem saber nem o que é a vaga PCD, que é pessoa com deficiência. Né? Ou então não lê, no próprio Enem tem o edital de adesão das universidades, incluindo da UFG, e nesse edital de adesão é explicado o que é considerado deficiência conforme a legislação e o que não é. E eles também, né, eu compreendo o nervosismo, aquela apreensão, né, toda aquela questão emocional e o desconhecimento também. Então, o que eu queria pedir é um pouco isso, né? Para os candidatos e candidatas lerem, para ver, para não... O que acontece? Quando ele seleciona uma vaga PCD e ele não é PCD e chega para a entrevista, infelizmente ele é indeferido, ou seja, a matrícula dele é negada. Ele perde a vaga dele porque ele não é pessoa com deficiência. E é muito ruim, muito triste, porque essa pessoa ela vai ter ali mais um ano pela frente para poder estudar novamente, né? Exatamente. Ela vai perder esse ano que ela poderia ter já se inserido na universidade, né? Nós temos inclusive aqui a participação da Franciele Olga Moreira. Muito obrigado pela sua participação, Franciele. E aí ela fala assim, qual que é o melhor termo para a pessoa com TDAH, deficiência ou condição? Deficiência nós já explicamos, né, que não é. Então seria condição mesmo? É uma condição, é um distúrbio, né, na verdade. Não é uma deficiência, é uma condição. É uma pessoa com condição de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não deficiência. A universidade tem algum direcionamento para essas pessoas? Como que funciona? Sim. Por exemplo, a pessoa com deficiência, ela pode optar por cota, o candidato e a candidata opta pela cota,
sendo deferido, né, ele ingressa na universidade e a diretoria de acessibilidade presta esse atendimento. Só que a diretoria de acessibilidade, ela não presta atendimento só para pessoas com deficiência. Ela também presta atendimento a pessoas com NEE, necessidades educacionais especiais. Então, se a pessoa com TDAH tiver alguma dificuldade em relação à sua aprendizagem, ela também pode fazer a solicitação de atendimento pela diretoria de acessibilidade, que é na questão Núcleo de Acessibilidade em Goiânia e o Núcleo de Acessibilidade em Goiás. É o que a Ana Cláudia explicava pra gente. Ele não vai ter direito à cota, mas ele vai ter sim direito ao atendimento. Um direito de atendimento diferenciado, né? Exatamente. E aí, muito obrigado, viu, Franciele, inclusive, pela pergunta, pela sua participação. E olha só, pessoal, nós já vamos chegando ao fim, então, do programa. Eu te agradeço pela sua companhia. Amanhã nós estaremos de volta a partir da 13h. E muito obrigado, então, por estar aqui junto com a gente. Beijos e até mais. Tchau.